Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Estou aí novamente, professor Rivaldo, com você, para a gente continuar dando uma olhada nessa hidrografia do Brasil. Então você preste muita atenção para você não se perder lá, tá? O professor Rivaldo sempre vai dando a dica para você. A gente vai continuar a nossa última aula, certo? E agora a gente continua então com essa hidrografia do Brasil. Estamos ainda na nossa frente B. Se você lembrar a aula anterior, eu fiz uma breve introdução, por assim dizer, com você, a respeito de hidrografia brasileira, e lá nós vimos 4 importantes bacias do nosso país: a Amazônica, Parnaíba, Tocantins, Araguaia, e ainda nós vimos a bacia do São Francisco, que eu não lembro exatamente se foi nessa ordem, mas também não vai interferir muito na nossa vida, tá certo? Então hoje nós vamos dar continuidade a essas bacias aí, certo? E agora nós vamos ver um conjunto de bacias hidrográficas que ela geralmente é classificada como a bacia platina, né? Nessa bacia platina existem 3 subbacias. Em que consistem essas subbacias? Então, você vai ter aqui, ó, no Brasil a presença da bacia do Rio Paraná, você vai ter a presença da bacia do Rio Paraguai, da presença do Brasil, no Brasil, me desculpe, do Rio Uruguai também. Pode ser estudado individualmente, podemos estudar num pacotão só. E ainda existem nesse mesmo conjunto mais algumas outras bacias aí, que não vão entrar basicamente nesse pacote das grandes bacias, mas elas são subbacias. Primeira coisa, por que a gente joga essas bacias aqui e elas vão criar essa denominação de bacia platina? Porque basicamente toda essa região brasileira, ela não deságua, conforme acontece com as outras bacias hidrográficas, no litoral brasileiro. Danadinha elas, né? Então os 3 grandes rios, Paraná, Paraguai e Uruguai, eles acabam sendo o quê? Eles acabam justamente aí levando as suas águas para a bacia do Plata. Então por isso platina. E vão desaguar lá próximo a Buenos Aires. Tá? Então essas águas vão lá para os nossos irmãos argentinos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar a dar uma olhada nas características dessas 3 principais bacias. Podem aparecer como uma grande bacia e elas como subbacias da platina. Mas também não está muito errado nessa classificação elas aparecerem como 3 bacias originalmente brasileiras. Então nós vamos começar por essa região aqui, ó, que essa é a chamada bacia do Rio Paraguai. Então, por favor, você não esqueça, essa bacia ela vai drenar a planície do Pantanal. Rio de planície. Então a primeira coisa a gente já sabe. O que acaba acontecendo com ela aí? Acaba acontecendo com ela justamente que ela é uma bacia de planície, não dá para produzir energia elétrica. Nós acabamos tendo que essa bacia, ela é muitas vezes mais utilizada para navegação. Correto? Então, existe todo um projeto aqui da chamada Grande Hidrovia do Mercosul. E obras no Rio Paraguai estão sendo feitas. Olha bem o que acontece aqui. Vamos prestar atenção, porque essas obras, para facilitar a navegação no Rio Uruguai, elas estão sendo executadas aí. Essa região brasileira aqui, ela é uma região economicamente que cada vez mais está crescendo a sua importância. Daí nós retiramos diversos produtos, mas 2 têm um peso de transporte que é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que o transporte vai ter um custo muito alto no final desses produtos. Pega, por exemplo, o minério de ferro. Lá no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, durante muito tempo ele foi inclusive desativada a sua exploração. Porque você imagina assim, você tirar minério de ferro daqui e trazer para São Paulo, para Cozipa, por exemplo, ou para as siderúrgicas aí do Rio de Janeiro. Caro o custo. Só para você ter uma ideia, cada 10 toneladas de minério vira 1 tonelada de ferro. Caro. Então, não compensou durante muito tempo.
Mesma coisa acontece com a soja do Cerrado. Soja do Cerrado precisa transportar ela. Sai pelo Porto de Paranaguá, dessa região, no Paraná, sai pelo Porto de Santos, em São Paulo, mas o custo desse transporte em rodovias é extremamente elevado. Então, por isso que agora a gente está investindo pesado na chamada navegabilidade da chamada Bacia do Uruguai. Bacia importante. Então, você vai lá, joga todos esses produtos numa barcaça, ali vão 200, 300 caminhões, não sou nenhum especialista nisso, desce de boa o riozinho e vai ser embarcado aonde? Em grandes navios, lá no Porto de Buenos Aires. Olha que coisa interessantíssima. Essa bacia, que é a bacia do Paraguai também, ela é uma bacia muito importante porque nós acabamos sendo o quê? A presença aí das chamadas cheias de verão. Tá? Então essa região é uma planície e uma planície de clima tropical. Você lembra as características do clima tropical? Então você tem verões chuvosos e os invernos secos. Então, principalmente durante esses verões, o que acontece? A região do Planalto, aqui em parte dela, as águas vão descer em direção à planície do Pantanal. Ali o nível dos rios sobe, então se cria gigantescas áreas alagadas. Só que nessa mesma região nós acabamos encontrando o quê? Existe a presença muito forte da pecuária de bovinos. Existem pastagens naturais em grande quantidade. Então todo ano a gente vê aí na mídia, na imprensa, presença, né? Fazendeiro alugando balsa para ir sequestrar a vaquinha, porque a vaquinha é aquele bicho assim mais ou menos, né? Ela tá parada lá pastando, o rio vem subindo, ela vai, o rio vem subindo, ela vai, o rio ela vai indo embora, vai ter medo de água. Só que uma hora ela fica ilhada. Como ela é um bicho que não foi projetado para nadar, ela tenta salvar a vida, acaba morrendo afogada. Para evitar isso, o cara tem que investir aí no resgate dela. Então essa é uma bacia importante, que é a bacia do Paraguai. Daí nós vamos ter essa região aqui, ó, que é a chamada Bacia do Paraná. Outra bacia hidrográfica muito importante, e nós temos que tomar um cuidado muito especial com ela. Por que nós devemos ter todo um cuidado especial com ela? Porque a bacia do Paraná, ela é basicamente a bacia que drena a região mais populosa e mais rica e desenvolvida do Brasil. O que nós acabamos sendo é que, devido a isso, ela é uma bacia de planalto que possui um potencial de produção de energia muito grande. E ela é, inclusive, a bacia hidrográfica que mais produz energia no Brasil, né? Só para você ter uma pequena ideia, nós temos a presença de Itaipu, que é a maior do planeta, né? Você vai, por exemplo, no estado do Paraná, no estado de São Paulo, a presença de uma quantidade muito grande, muito significativa, de outras bacias, ou de outras bacias menores, por exemplo, a bacia do próprio Rio Iguaçu, no Paraná, uma quantidade muito grande de hidrelétricas. No Rio Paranapanema, em São Paulo, também essas hidrelétricas aí estão, e elas estão em grande quantidade. Tá? Então, bacia importantíssima. Tá? Presença de Itaipu, sempre ter aquela ideia clara, né? Itaipu ainda é a maior em produção. Foi um consórcio internacional que nós fizemos, Brasil e Paraguai. Então, os brasileiros construíram a hidrelétrica, vamos dizer assim, cederam parte aos paraguaios. Só que Itaipu produz tanta energia elétrica que eles não têm como consumir isso. Daí acaba acontecendo que eles devolvem parte da energia que eles não precisam utilizar como forma de pagamento ao Brasil até o ano de 2022. Chama a tua atenção para isso por conta de que, algum tempo atrás, aí, o governo paraguaio queria rever o Tratado de Itaipu, né? E é claro que nós nos negamos a fazer isso. Uma vez que nós fizemos um determinado acordo, esse acordo tem que valer. Bom, e finalmente, mas não menos importante, lá no sul do Brasil, nós encontramos a bacia do Rio Uruguai. Vai drenar ali as terras de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? Vai fazer essa divisa entre os dois estados, a divisa entre o Brasil e o Uruguai, e vai embora também. Também é uma bacia que ela tem aí características importantes. Nela se produz energia elétrica, não se navega tanto, né? Mas, por outro lado,
Essa região aqui é uma região agrícola muito importante no Brasil. Essa região aí dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ali existem megas projetos de irrigação. Então é uma agricultura, que é uma agricultura comercial, que investe pesado em tecnologia. Retira a água do rio, mas investe também muito em tecnologia química. Os defensivos agrícolas, que os biólogos não me deixem ouvir, não ouçam eu falar dessa forma, que eles vão ficar muito bravos comigo, né? E o que nós acabamos percebendo? Choveu, veio a irrigação artificial, essa água de uma forma ou de outra ela retorna para o rio. Então é uma bacia que ela tem problemas muito graves relacionados justamente a níveis de poluição. Uma região, principalmente em Santa Catarina, que produz muito fumo. E o tabaco em si, ele é um produto agrícola que ele vai uma quantidade muito grande de químicos ali. E a gente sabe qual é toda essa história aí, né? Então essas são aí as grandes bacias que nós encontramos mais ao sul do Brasil aqui. Tranquilo? Então essas são aquelas que nós chamamos das nossas águas continentais. Nós temos aí esse outro trem aí, né? O que é que eu estou me referindo? A questão do nosso litoral, certo? Brasil é historicamente um país que nunca prestou muita atenção ao litoral. A gente só lembra do nosso litoral basicamente no período das nossas férias. Nós temos esse litoral gigantesco, por exemplo, e esse nosso litoral ele não é utilizado nem o mínimo na atividade pesqueira. Pesca no Brasil, pesca oceânica, é uma atividade quase que inexistente. Você tem no sul uma pesca um pouquinho mais profissional e o Nordeste ainda é uma pesca muito artesanal. E daqui você pode perceber uma legenda que ela traz alguns dados que são dados importantes para nós. Então olha lá, ó. Nosso território continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais. Daí nós temos ainda essa região que ela está em um azul um pouquinho mais claro, que pode vir lá, que é a chamada Zona Econômica Exclusiva, a ZE. Isso aqui tem uma área de um pouco mais de 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Isso significa que só nós podemos explorar essa região. Ninguém mais pode explorar essa região além da gente aí, certo? Então, bota mais 3 milhões e 600 mil quilômetros ali. E além nós temos a nossa plataforma continental, com mais aproximadamente quase 1 milhão de quilômetros. Então isso é território brasileiro. Nós, como temos nações amigas ao redor do mundo inteiro, nós damos direito de livre passagem. Muitas vezes de livre exploração. Por exemplo, os japoneses vêm pescar aqui com a anuência do governo brasileiro, tá? Então nós temos isso. Não esquecer uma coisa, que está pesando muito aí em noticiário e mídia, são as grandes crises hídricas que acontecem ao redor do Brasil. O que é uma crise hídrica? Gente, eu acho que é uma coisa que só acontece no Brasil. É o país que tem as maiores reservas de água, de superfície no planeta. Cerca de 12%, uns dizem 13% das águas doces do Brasil, do mundo, elas estão em território brasileiro. E a gente tem problema de crise hídrica. Tem o sertão nordestino inteiro, não tem água. E hoje nós vemos grandes cidades, por exemplo, ano após ano nós vemos o inverno na cidade de São Paulo, com suas reservas que ficam mais ao norte lá, passando dificuldades. Gente, não dá. Acabou a água em São Paulo, parte dela, provavelmente a cidade vai falir, que é o coração econômico brasileiro, né? Então isso aí são coisas de brasileiros. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.